Nós estamos com mais um Olho no Olho, hoje recebendo o Sr. Carlinhos Schwery, uma personalidade importante na história de Itapeva, tanto que recebeu o título de cidadão itapevense em abril deste ano. E vamos conhecer um pouco da história do Sr. Carlinhos. Conta pra gente como tudo começou, onde o senhor nasceu, como era a sua infância. Muito bem. Primeiramente, uma boa tarde a todos que nos veem, a TV Ita News. Um agradecimento ao meu amigo Kiko Carli, que me fez o convite e muito prazerosamente aceitei em vir aqui fazer esse depoimento. Você me perguntou onde eu nasci. Isso. Eu nasci em Siqueira Campos, Paraná, no dia 10 de novembro de 1937. Coincidentemente, hoje estou fazendo 73 anos de vida. Muito obrigado. Parabéns mesmo. Muito bem. Como foi a sua infância, seus pais, seus irmãos? Como era o relacionamento da família? A minha infância, primeiramente, claro, nos 5 primeiros anos de vida, eu morei em Siqueira Campos. Depois mudamos para Caçador, em Santa Catarina, onde permanecemos por 1 ano. De Caçador, em Santa Catarina, nós fomos para Ponta Grossa, Paraná também, onde moramos durante 2 anos. E de Ponta Grossa viemos para Itapeva. Em Itapeva eu cheguei em março de 1946, final de março, final de verão, e a minha curiosidade em chegar em Itapeva era saber se a cidade tinha um bom cinema, uma boa praça, e se aqui se instalava um circo de quando em quando, um parque de diversão. O dia mal raiou e eu fui às ruas para conhecer bem a cidade. E a minha alegria foi que logo em frente à minha casa, ou próximo à minha casa, ficava o Cine Teatro São José. Vi que era um belo de um cinema, porque aquela época, a infância, como a minha também, claro, a gente via a grandeza de uma cidade por uma praça e por um cinema. E foi o que aconteceu. Me deparei com o Cine Teatro São José e aquilo foi uma alegria imensa em saber que eu estava em Itapeva. E onde o senhor estudou aqui em Itapeva? Eu comecei meus estudos em Itapeva no antigo curso de aplicação anexo ao Ginásio Estadual Escola Normal de Itapeva. Era o antigo grupo escolar, eu fiz os 4 anos ali. E depois fiz o ginásio, também aqui em Itapeva, e logo depois do ginásio que eu me transferi para São Paulo. Mas isso depois de tempo, né, claro. Quais são as maiores lembranças que o senhor tem de Itapeva na infância? Nossa, são muitas. Eu até coloquei alguma coisa aqui nesse papel. Pode ler para a gente. E posso ler? Pode, claro. Tudo bem. Claro que Itapeva naquela época era uma outra Itapeva. Era uma pequena Itapeva que as suas dimensões iam da Santa Casa até onde está hoje instalado a ex-casa de materiais do De La Rua, que foi desativada há poucos dias, né? Uhum. De um lado, Itapeva ia até onde hoje é a Prefeitura Municipal. E de outro lado, ia até onde terminava a Avenida Cássio Piedade, que era a Rua das Tropas. Itapeva, naquela época, o que nos proporcionava? A Praça Anchieta, bucólica que era, ponto de reunião da nossa infância, da nossa adolescência e da nossa juventude. E também, por que não falar dos nossos pais, quando possível, estavam reunidos nessa mesma praça. E a gente sente saudade daquela época em que tinha o posto de gasolina do senhor João Pesado, do senhor Alcide Bueno, tinha o Hotel Roma, antigo Hotel Roma, que nós frequentávamos sempre, a juventude da época. Hoje é o supermercado Cofesa, onde é o supermercado Cofesa hoje. Tinha logo
subindo a Doutor Pinheiro, tinha a pensão do senhor Alberto Vilhena, que ali reuniam-se os estudantes também, e apesar da reunião de estudantes ali, a pensão era como uma, vamos dizer assim, um abrigo dos estudantes. Muitos estudantes frequentavam e moravam nessa pensão. Por que não dizer da alfaiataria do meu sogro, no Ondastéquio, que era também um ponto de reunião dos esportistas da época, porque meu sogro foi um grande esportista, um dos fundadores do Esporte Clube Santana e também foi grande jogador da época. E, vamos dizer assim, circundando a Praça Anchieta, hoje não existe mais os casarões que existiam, foram todos demolidos. Que eram lindos, né? Lindos casarões da família Campolim, da família Vasconcelos, da família Ferrari, da família de Arlindo Gomes, da família de Moreto com seu bar, que ficava na praça também, a família de Hortêncio Pio, Aparício Antunes e o bar do Isauro Ribeiro, onde hoje é o Banco Itaú. E antes do Banco Itaú também funcionou ali a Lanchonete Resende, que depois mudou mais para a esquina onde é atualmente. Na Praça Anchieta também ficavam os carros de praça. Quantos eram? 4, 5, 6 no máximo. Quem eram os chofers? Gotti, Pedro e Bruno Moreto, Oscar Gomes, Renato Proença, Silvio Maciel e o nosso amigo, grande amigo Paquito. Carros particulares, quais eram? O senhor Beija-Flor, Pedro Merege, Miguel Merege, Atílio Gatti, Roland Viana, e ainda me lembro que o primeiro Volkswagen que apareceu na cidade foi um carro Fusquinha importado pelo senhor Leonardo Butzel. E subindo a Doutor Pinheiro, na década de 40 e 50, a gente via o imponente prédio do Gabinete de Leitura Itapevense. Que hoje é o Itapeva Clube. Hoje é o Itapeva Clube. Houve muitas reformas até que chegasse atualmente. O prédio era muito bonito, muito imponente. Claro que muitas pessoas lembram desse prédio. Ali era a reunião das famílias também, em memoráveis bailes, carnavais, porque Itapeva pequena que era, as famílias eram parentes entre si, você entendeu? Eram todos amigos e parentes, então era uma sociedade muito restrita e muito grata de se conviver com ela. O Banco de São Paulo, também demolido, onde hoje é o Banco do Brasil, na Praça Anchieta. Tínhamos a residência do senhor Jango de Almeida, o famoso bar do Chico Monteiro, Casas Pernambucanas, também ali, não onde é a Casa Pernambucana hoje, era mais na esquina de cima. Bar do senhor Norberto Vieira, grande homem, grande proprietário, no seu bar tinha uma mesa de bilhar, onde havia disputas acirradas de partidas de bilhar. A padaria do Quinto Cavani, quanta saudade, sempre com pão quente a toda hora, cheirando de longe. Papelaria Meridional, única com materiais escolares. Bar do Jorge Ponce, que tinha 5 mesas de snooker, paixão dos adolescentes, que como eu, matava as aulas para jogar snooker. Era bom e proibido para menores de 18 anos.
Bar Cinelândia, do Zé Turco, onde hoje é a pastelaria do Jonas. E também a barbearia de Zé Ferreira e Posidônio, que era uma barbearia disputadíssima em finais de semana. A loja de Pedrinho Merege, ótimos artigos, e Artênio Merege Vieira vendendo as camisas de sua própria confecção. Casa Beija-Flor, tradicional na cidade. E o bar de Paulo Jorge Schwery, o Paulito, meu pai, ponto de reunião dos estudantes esportistas com grande movimento. Ficava em frente às escolas e ao lado do cinema. Então era o ponto de encontro. muito bem frequentado e sempre cheio. A Casa Armênia de Arution Catiburian, especialista em calçados, calçava os estudantes com os famosos sapatos tanque. Vendia também tecidos e ali comprávamos aquele brincaque para os uniformes masculinos e casimira azul marinho para a saia das meninas. Bons tempos, tempos diferentes. A direção do ginásio estadual Escola Normal, em dias de aula de educação física feminina, olha bem, não existe mais isso, né? Fechava os portões da escola para que ninguém entrasse a fim de ver as meninas em uniformes com as pernas de fora. Eu vivi aquela época. O armazém Carneiro e Machado, com seus secos e molhados, dominava a venda na cidade. A padaria de Frederico Brates seguia a mesma linha da padaria de Quinto Cavani. A casa de fruta do Sr. Armódio Abdala, famosa pelos seus produtos, o armazém do Sr. Carmo Usni, forte concorrente na praça. E o que falar da ZYJ8, Rádio Clube de Itapeva, marcou época com seus programas de auditório, programas de calouros e o famoso Lembrei-me de Você. Ilustres filhos de Itapeva foram locutores naquela época. O Cine Teatro São José foi outro ponto de referência de uma época distante. Ali, famílias se encontravam para as sessões dos românticos filmes. À entrada, sentíamos o cheiro gostoso de pipoca que vinha do carrinho de Dona Lígia Janeiro. Quem as vendia? Aparício Jabá e Dito, grandes amigos. No interior do cinema, comprava-se balas, chicletes, chocolates vendidos por Ziquinho Suski. Tivemos aqui em Itapeva uma infância, juventude e adolescência maravilhosas, sempre junto com todos aqueles que conviviam conosco. Havia em Itapeva, nos anos 50, um trio famoso, formado por Felipe Jorge Schwery, Felo, meu irmão, Laura Monteiro Filho e Erasmo Kirchner, que interpretavam boleros famosos do famoso trio Los Panchos. Foram muitas serenatas em longas madrugadas, serenatas essas que aproximavam vários casais românticos. Moramos em São Paulo por 20 anos. Nunca eu e minha esposa nos afastamos de Itapeva. Casamos-nos em São Paulo em 24 de junho de 1961. Portanto, ano que vem completaremos boda de ouro, se Deus quiser. Minha esposa, Edicleia, cursou 2 anos da Faculdade de Educação Física da USP e, à mesma época, teve que escolher entre ficar e continuar na faculdade ou sua cadeira no magistério. Optou pelo magistério. Tudo deu certo, graças a Deus. Temos 2 filhos maravilhosos, ambos nascidos em São Paulo. Paulo César, hoje mora em Belo Horizonte. Marco Antônio mora aqui conosco mesmo. É engenheiro e professor de educação física, respectivamente. Temos 3 netos que completam nossa felicidade. São eles: Beatriz, João Carlos e Gabriel.
Estamos, eu e Edicléia, de volta a Itapeva desde novembro de 1976. Durante esses 34 anos, participamos ativamente em todo o segmento de nossa sociedade, na parte religiosa, filantrópica, esportiva e social. Outra coincidência ocorreu ano passado, que me muito orgulhou. Em 10 de novembro, dia em que completava 72 anos, mesma data de hoje, de autoria do vereador Paulo de la Rua Tarancon, presidente da Câmara Municipal, me confere o título de cidadão itapevense pelo Decreto Legislativo 09/09. Recebi esse título em 16 de abril de 2010, sessão solene no plenário da Câmara Municipal. Em nome de minha esposa e em meu próprio nome, agradecemos ao jornal Itanews, à TV Itanews, proprietários e funcionários, pelo convite e pela acolhida com que nos distinguiram. Finalizando, hoje e pelos dias futuros, voltamos nossos pensamentos a Deus e pedindo que, na sua infinita bondade, abençoe-nos a todos, estenda suas mãos sobre o mundo, conscientiza-nos para bem amar o próximo, tocando-nos o coração. Sigamos o mesmo caminho da fé, do entendimento, do respeito, do perdão e do amor. Sejamos exemplos, nunca semeando a dúvida, o medo e o rancor, pois, como diz um conhecido ditado, não há modo de mandar ou ensinar mais forte e suave do que o exemplo. Ele persuade sem retórica, reduz sem porfia, convence sem debate todas as dúvidas, desata e corta todas as desculpas. Nosso muito obrigado em meu nome e da minha esposa. Seu Carlinhos, obrigada. A gente vai terminar o primeiro bloco aqui e volta conversando com o seu Carlinhos daqui a pouco. Concresul, mais de 15 anos no mercado de concreto usinado. Coloca em sua construção modernos equipamentos com melhor custo-benefício. Concresul, atende Itapeva, Capão Bonito e região. Concresul, qualidade na medida exata. A ACM é o clube que mais cresce na região. A ACM tem uma ampla estrutura para oferecer a seus associados moderna academia, campo de futebol, ginásio de esportes, sauna e piscina aquecida. Associe-se hoje mesmo e desfrute de todas as vantagens que a ACM oferece a você. Rua Carmino Farina, 172, Vila Isabel, em Itapeva. ACM, mais que um clube, uma ACM. Toda terça, o original escondidinho sai pela metade do preço na Água Doce. Terça do escondidinho. Delícia pela metade do preço. Água Doce, paixão de brasileiro. Voltamos então com o seu Carlinhos. Seu Carlinhos, conta pra gente, como era o relacionamento dos seus pais, quantos irmãos o senhor tinha? Um pouquinho da sua família. Minha família foi uma família exemplar, como digo-se agora no final do meu depoimento. Foi um exemplo para todos nós. Nosso relacionamento era só de amor, gratidão, felicidade. Haja visto que eu sou uma pessoa, graças a Deus, realizada pela família que tive e pela família que formei. Seus filhos?
Meus filhos maravilhosos, nasceram em São Paulo, como eu acabei de falar, e pessoas boníssimas, também formadores de boa família. O meu filho mais velho mora em Belo Horizonte, engenheiro, trabalha na Vale e está lá já há quase 5 anos. E o mais novo, Marco Antônio, mora conosco, é professor de Educação Física, também me deu um neto muito querido e está dando sequência a essa grande família que nós formamos desde os nossos avós, meus pais e nós mesmos. Quantos irmãos o senhor tinha? 2 irmãos. Ou tem, desculpa. Éramos em 3. Eu, a Marlene e o Felipe, falecido já. Tinha muita diferença de idade? Entre 2 anos de diferença cada um. Então, vocês... Felipe primeiro, eu o segundo e a Marlene a caçula. Cresceram e brincaram juntos e passaram a adolescência? Muito. O meu irmão, além de irmão, foi o maior amigo que eu tive na minha vida. Sinto até hoje a falta dele. Faz muito tempo que ele faleceu? Faz 11 anos já. Mas não, não passa, né? Dor não adianta, não passa. Todo dia eu me lembro dele. Minha esposa também adorava muito ele. Fala como o senhor conheceu sua esposa, então. Como começou essa história de amor? Que é nítido até hoje. Essa foi uma história muito linda também. Eu conheci minha esposa cheguei em Itapeva com 9 anos. Aos 12 anos eu conheci ela. Acho que na própria escola onde nós estudávamos, porque estudamos juntos, no mesmo curso de aplicação anexo à Escola Normal e Ginásio Estadual de Itapeva. E nós fomos crescendo, claro, porque quase a mesma idade, e Itapeva pequena, e a gente tinha muita amizade entre, claro, como até hoje entre meninos e meninas. E crescemos quase que praticamente juntos, depois fomos para o ginásio. Eu adorava o esporte e ela também. E viajamos muito pela seleção de Itapeva, basquete e vôlei. Ela como jogadora de vôlei, eu como de basquete e vôlei também. Viajamos muito para jogos, não eram jogos regionais na época, chamava-se Troféu Bandeirante. E troféu entre escolas do interior. E depois, então, ela formou-se no magistério, continuamos a morar em Itapeva. Logo depois do magistério, nós começamos um namoro. Isso eu me lembro até a data que nós realmente começamos a namorar. 6 de setembro de 1956. Dali para frente só foi alegria, mais conhecimento, mais paixão. E aí ela foi para São Paulo para fazer a educação física e, coincidentemente, minha família também foi. E lá continuamos o namoro. Como eu disse também há pouco, ela teve que trancar a matrícula na Escola de Educação Física, porque o magistério chamou para que ela tomasse posse da cadeira que lhe pertencia. Então, a continuar na Educação Física e pegar a cadeira do magistério, que era uma coisa certa, e naquela época a professora era muito bem conceituada, né? Então ela optou pela cadeira no magistério. Logo depois, em 1961, nós nos casamos. Meus filhos nasceram em São Paulo e estamos aqui em Itapeva, de volta há 34 anos. Qual que é o segredo de um casamento feliz, seu Carlinhos? Olha, é cumplicidade, compreensão, amor e respeito. Sempre? Sempre. Ela é minha companheira em todas as horas e eu também, companheiro dela. Não nos largamos para coisa nenhuma, estamos sempre juntos e aquilo é prazeroso para nós, você entendeu? Conviver o dia a dia sempre juntos. Como eu disse, é um exemplo para os nossos filhos. E como eu falei, é lindo de se ver, é nítido.
É realmente prazeroso para quem vê também. Conta um pouquinho da vida profissional, Sr. Carlinhos. Minha vida profissional começou aqui em Itapeva mesmo. O primeiro emprego remunerado que eu tive foi na antiga agência Ford, cujo gerente era o senhor Júlio Vieira Oates, já falecido também, muito competente. E eu trabalhei lá com o Plínio Vieira Oates, que era irmão, Pedro Oates, que era um outro irmão. Então nós formávamos equipe muito jovem e bastante coesa na época. E foi o meu primeiro emprego remunerado. Dali, logo depois, eu fui trabalhar no cartório de registro civil do senhor Geminiani Davi Miesel, que é o pai do nosso comendador Newton Moura Miesel. Ali também trabalhei durante um ano e meio. Depois veio a minha ida para São Paulo. Em São Paulo, o primeiro emprego que eu tive lá foi no Banco A.E. Carvalho, já extinto, não existe mais. Prestei um concurso público, fui aprovado e comecei a trabalhar em maio de 1958 no Departamento de Obras Públicas. Hoje é Secretaria de Obras e Meio Ambiente. Trabalhei por 20 anos em São Paulo. Como naquela época o funcionário público trabalhava meio expediente, ou seja, da meio-dia às 6, eu tive a oportunidade de fazer um concurso no Banco Econômico da Bahia. Graças a Deus fui aprovado. Então eu trabalhei no Banco Econômico da Bahia durante 6 anos, conciliava o horário. Isso já, claro, com a aquiescência do meu chefe. Eu entrava, veja bem, eu entrava 6 horas da manhã no banco, trabalhava das 6 ao meio-dia, fazia 6 horas de trabalho, almoçava no próprio banco. Como no funcionalismo não era cartão de ponto e sim livro de ponto, a gente tinha aquela elasticidade de 15 minutos, 20 minutos, porque eu acabava de almoçar, meio-dia e 20, meio-dia e 35, meio-dia e 40, já estava na secretaria, que era próximo. Eu trabalhava próximo à secretaria, então dava tempo, e o chefe, então, permitiram que eu fizesse isso. Permitiram durante 6 anos, até que veio uma nova lei no funcionalismo, em que o funcionalismo poderia optar também a continuar com 6 horas ou com 8 horas. Eu, pensando bem na época, optei pelas 8 horas na secretaria. Então, pedi demissão do Banco Econômico da Bahia e comecei a trabalhar 2 períodos na Secretaria de Obras e Meio Ambiente. Desculpa. E também, pelos conhecimentos que a gente tinha na secretaria com as firmas construtoras, ou seja, firmas construtoras de pontes do Estado, reformas de grupos escolares, mesmo construção de grupos escolares, eu tive conhecimento com um proprietário, gerente, diretor de uma firma, chamava-se Templa, T-E-N, não era M, era Templa, era Terraplanagem, Engenharia e Planejamento. Ele me convidou, eu aceitei, só que tinha que pedir afastamento da secretaria, do Estado, claro. Eu consegui o afastamento por 2 anos sem vencimentos. Trabalhei 2 anos nessa firma construtora, trabalhava no departamento financeiro, era funcionário do departamento financeiro, até que, por uma infelicidade da firma, ela teve que pedir concordata. E como eu tinha meu emprego garantido, que era sem remuneração, eu voltei para a Secretaria de Obras e Meio Ambiente. Depois, algum tempo, nós resolvemos mudar para Itapeva. Minha esposa tremeu na base, né? Falei assim, mas como que nós vamos para Itapeva se o seu emprego é aqui, minha cadeira é aqui? E como que nós vamos para Itapeva mudar radicalmente assim, né? Assim, não, nós vamos dar um jeito. Vamos sim. A paixão por Itapeva falou mais alto. Falou mais alto, exatamente. Então, os pais delas moravam aqui. Nós, como sempre tivemos raízes
bastante profunda de amizade e parentesco aqui, eu disse, nós vamos para Itapeva, eu vou conseguir minha transferência da minha secretaria para uma secretaria que tem em Itapeva, que é a Secretaria dos Transportes, onde funcionava o Departamento de Estrada e Rodagem. Fiquei durante 6 meses lutando com essa transferência. Consegui a transferência da Edicleia com mais facilidade. Ela estava em licença para tratamento de saúde, então foi mais fácil a transferência. E eu consegui, depois de muita luta, depois de 6 meses, consegui vir para o Departamento de Estrada e Rodagem efetivamente. Trabalhei 15 anos no Departamento de Estrada e Rodagem. Em 19 de abril de 1991 me aposentei. E desde então o senhor dedica o seu tempo a beneficiar Itapeva? Tive mais, vamos dizer, atividades profissionais. Logo que eu me aposentei, eu fui trabalhar na ACM, como não remunerado. Não existia, claro, não existe cargo remunerado para diretores, claro. Eu fui como diretor lá, trabalhamos lá, junto com a minha esposa, fizemos muitas coisas na parte filantrópica, religiosa e esportiva aqui em Itapeva. Até que, na gestão do prefeito Vilmar, me convidaram para ser diretor de esporte da Semetur. Era a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo. Trabalhei 7 anos na Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, claro que contratado, remunerado. E nesse meio tempo também, como eu tinha atividade na CM, era diretor, me convidaram para presidente da CM. Como nós estávamos naquele barco e sempre em atividade, eu não pude falar não para a diretoria, que eram todos amigos, uma diretoria muito coesa. Então eu resolvi aceitar o cargo de presidente, fui presidente da CM, não me recordo do ano, acho que 92 ou 93, não me lembro bem. Depois que deixei a diretoria, aliás, a presidência, continuei na diretoria. E surgiu a oportunidade de trabalhar com remuneração num projeto agrícola que houve na própria CM, desculpa, na creche Nossa Senhora de Fátima. Ali nós construímos 4 ou 5 estufas, aquela cobertura com plástico, e nós plantávamos pepino, tomate, pimentão, e na época nós mandávamos para o SEAS de São Paulo. Foi uma época muito, vamos dizer assim, frutífera para a CM, porque lá nós colhíamos e a própria creche se alimentava daquilo que nós plantávamos lá. Então era fácil para nós alimentarmos crianças. Fiquei 2 anos e meio nesse projeto agrícola, como diretor do projeto. Voltando à Semetur, trabalhei então 7 anos na Semetur e acompanhava, nessa época, jogos regionais, eu e minha esposa sempre juntos. Viajamos muito em jogos regionais, pelo menos, de que não me falha a memória, pelo menos em 10 jogos regionais nós fomos. Uma ressalva, antes de eu trabalhar na Semetur e durante, quando eu trabalhava na Semetur. Sim. Então, perfazendo, deu mais ou menos 10 jogos regionais que nós fizemos juntos. Que gostoso. Hoje em dia o senhor não acompanha com tanta... Acompanho. Não como antes, mas de longe. Como espectador agora? Talvez você tenha me visto em vários jogos de vôlei, futebol de salão, sempre estou acompanhando. Sempre, com certeza. Nunca deixando de acompanhar. Porque é uma paixão para mim e a minha companheira também me acompanha sempre, sempre. Seu Carlinhos, infelizmente a gente não tem muito tempo. Se tivesse, a gente ficava até
sei lá que hora aqui conversando, porque é muito bom saber de histórias de uma pessoa que tem histórias para contar, que conhece como ninguém a história da nossa cidade e que é, como o senhor mesmo disse, um exemplo, eu acho que para todos nós, um exemplo de vida. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar com vocês aqui e mais uma vez agradecer a vocês, funcionários. Obrigada. A você, principalmente, que me deu uma atenção muito grande sempre que estamos juntos na minha sessão solene lá do título de itapevense. Você foi muito gentil para comigo e com a minha esposa. Ao Kiko Carli, que eu conheço há muito tempo, e parabenizá-lo pela vitória que ele teve. Um dia desses, conversando com ele, ele disse: pois é, Carlinhos, eu consegui o que queria, estou bem estruturado hoje. É merecido, porque uma pessoa como ele, lutando e vendo que há possibilidade de melhora sempre, Deus ajuda. E eu quero que ele continue sempre assim, e vocês junto com ele, a família toda, e em meu nome e da minha esposa, que está nos assistindo, quietinha ali, o nosso muito obrigado e o meu Deus lhe pague a todos. Amém, seu Carlinhos. Eu que agradeço e mais uma vez parabéns pelo aniversário. Muito obrigado, meu bem. Foi uma coincidência grande, né? Um mês atrás eu estava recebendo a notícia do meu título de cidadão itapevense. E hoje estou aqui fazendo esse depoimento que muito me envaidece e me orgulha. Obrigada, seu Carlinhos. Nós ficamos aqui com mais um Olho no Olho.